Onde um dia esteve Ikatea. Meu nome é Ashamukvar Shoikorari Ikator. Ashamuk era o nome do meu avô. Um nome de guerreiro, significa protetor das bordas, um título de auspício aquele que o porta. Ashamuk foi um dos últimos magos-reis, o último líder a cair perante a Imperatriz do Sol de Shurima quando ela liderou seu esquadrão dourado de homens e deuses adentro do reino de Ikatea. Var é minha mãe e Shoi é meu pai. Ikator é o nome do clã unido por sangue no qual eu nasci, um clã com uma história de serviço honroso aos magos-reis. Tenho portado esses nomes desde meu nascimento. Meu nome é Ashamukvar Shoi Korari Ikator. Apenas Korari é uma nova adição. O encaixe é novo, mas já me soa natural. O nome agora é parte de mim, e eu o porto com um orgulho que queima com força no meu coração. Os Korari já foram os guardiões de vida dos magos-reis, guerreiros letais que dedicavam suas vidas ao serviço dos seus mestres. Quando Ashamuk, o rei, caiu perante os deuses guerreiros da Imperatriz do Sol e Ikatea se tornou um estado vassalo de Shurima, todos eles tiraram suas vidas com suas próprias espadas. Mas os Korari renascerão, voltando para servir ao novo mago-rei e recuperar sua honra. Eu porto seu símbolo inscrito em meu braço, a espada enrolada em pergaminho. Meu nome é Ashamukvar Shoi Korari Ikator. Eu o repito sempre, prendendo-me ao que ele representa. Eu não quero esquecê-lo. É tudo que me resta. Foi ainda nessa manhã que eu e o resto do reerguido exército dos Korari marchamos pelas ruas de Ikatea. Parece ter sido vidas atrás. As ruas largas estavam repletas de milhares de homens, mulheres e crianças festejando. Vestidos com suas roupas mais coloridas e usando suas melhores joias para honrar nossa marcha, eles vieram testemunhar o renascimento de seu reino. Pois foi Ikatea que renasceu hoje, não apenas os Korari. Nossas cabeças estavam erguidas, meu peito se enchia de orgulho. Marchamos juntos, segurando as tiras de couro dos escudos de Vimy e os punhos envoltos em fio das nossas lâminas ninja curvadas. Era proibido carregar armamentos ikateanos sob a lei de Shurima, mas conseguimos forjar o suficiente em forjas secretas, ocultados em esconderijos por toda a cidade, em preparação para o dia da revolta. Eu lembro bem daquele dia. A cidade foi tomada por gritos enquanto as multidões furiosas perseguiam e assassinavam cada oficial de Shurima que encontrassem. Ressentimentos originados por séculos de leis humilhantes concebidas para erradicar nossa cultura, assim como as execuções brutais para quem as infringisse, afloraram em um dia sanguinolento repleto de violência. Não importava que muitas dessas pessoas fossem apenas escribas, mercadores ou cobradores de dízimo. Eles eram servos do odiado Imperador do Sol e precisavam morrer. Em apenas uma noite, Ikatea era nossa novamente. Efígies do disco do Sol foram arrancadas dos telhados e destroçadas pela multidão que aplaudia. Escritos shurimanis foram queimados e suas tesourarias foram pilhadas. As estátuas dos imperadores mortos foram profanadas e até mesmo eu risquei os grandes afrescos com obscenidades que fariam minha mãe corar. Eu lembro do cheiro da fumaça e do fogo. Era o cheiro da liberdade. Eu guardei esse sentimento comigo enquanto marchávamos. Minha memória lembra dos rostos sorridentes e dos gritos de alegria, mas eu não conseguia entender o que diziam. A luz do sol era muito forte, o barulho muito intenso, e minha cabeça latejava sem trégua. Eu não dormira na noite anterior, nervoso demais com a expectativa da batalha. Minhas habilidades com a ninja eram medianas, mas eu era mortal com o arco recurvo de serpente que carregava nas minhas costas. Sua madeira era temperada,
protegida contra a umidade com uma camada de laca vermelha. Minhas flechas eram adornadas com penas de rapinantes azuis e eu talhei suas pontas usando uma obsidiana afiada vinda dos taumaturgos, os magos de terra e pedra. Longas caminhadas pelas florestas costais exuberantes e pelas longas trilhas nas montanhas de Icatia tinham me dado membros fortes e esguios para puxar a corda de um arco, assim como vigor para lutar por um dia inteiro. Uma jovem, seu cabelo trançado com fios de prata e com os olhos mais verdes que eu já vi, colocou uma guirlanda de flores na minha cabeça. O cheiro das flores era inebriante, mas eu esqueci de tudo quando ela me puxou para perto de si e beijou meus lábios. Ela usava um colar, uma opala montada em uma espiral de ouro, e eu sorri quando reconheci o trabalho de meu pai. Tentei ficar junto dela, mas a marcha me levou para longe. Em vez disso, fixei seu rosto em minha mente. Não consigo mais lembrar dele, só lembro dos seus olhos, verde escuro como as florestas da minha infância. Logo, até isso desaparecerá. Calma, acha, disse Saijax Kyrynx Corharicatun, colocando um ovo recém-descascado na boca. Ela vai estar esperando por você quando esse dia acabar. Sim, disse Colgrin Avel essa Corharicatun, me dando uma cotovelada. Por ele e por outros 20 moços fortes. Ruborizei com as palavras de Colgrin, e ele riu. Faça um belo colar de ouro Shurimani para ela, ele continuou. Então ela será sua para sempre. Ou pelo menos até amanhã. Eu deveria ter dito algo para repreender Colgrin por ofender a honra da garota, mas eu era jovem e ansioso para me provar à altura desses guerreiros veteranos. Saijax era o coração dos Corhari, um gigante de cabeça raspada com uma pele marcada pelo sofrimento de uma doença na infância, com uma barba pontuda separada em dois e endurecida com cera e giz branco. Colgrin era seu braço direito, um homem bruto de olhos frios e uma tatuagem de noivado, apesar de eu nunca ter ouvido ele falar de sua esposa. Esses homens cresceram juntos e aprenderam os caminhos secretos do guerreiro desde que eram velhos o suficiente para segurar uma espada. Porém, eu era novo a essa vida. Meu pai me treinara para ser um lapidário, um artesão de gemas e joalheiro. Para um homem meticuloso e cuidadoso como ele, esse tipo de linguagem rude era detestável, e estranha para mim. Mas eu a apreciava, é claro, ansioso para me integrar a esses homens brutos. Pegue leve com o rapaz, Colgrin, disse Saijax, dando um tapa com uma de suas mãos enormes nas minhas costas. O que era para ser um tapinha de irmão acabou sacudindo os dentes no meu crânio, mas eu me senti bem-vindo mesmo assim ao cair da noite, ele será um herói. Ele ajustou a longa alabarda com cabeça de machado que carregava nas costas. A arma era imensa, sua haste de ébano talhada com os nomes dos seus antepassados, e a lâmina era praticamente uma placa de bronze afiada. Poucos do nosso grupo conseguiam sequer levantá-la, que dirá usá-la, mas Saijax era um mestre de armas. Eu me virei para um último vislumbre da minha garota de olhos verdes, mas não consegui vê-la entre as fileiras apinhadas de soldados e os braços da multidão que acenava. Hora de se concentrar, acha, disse Saijax. Os videntes disseram que os Shurimanes estão a menos de um dia de marcha de Icatia. Entre eles estão os deuses guerreiros, perguntei. É o que dizem, rapaz. É o que dizem. É errado que eu mal possa esperar para vê-los. Saijax sacudiu a cabeça. Não, pois eles são estupendos. Mas, assim que você os vir, desejará que não tivesse acontecido. Eu não entendi o que Saijax quis dizer e perguntei, por quê?
Ele me olhou com o canto dos olhos. Porque eles são monstros. E você já viu um? Eu estava cheio de entusiasmo juvenil, mas ainda lembro do olhar que Syjax e Colgrin trocaram. Sim, acha, disse Syjax. Nós lutamos contra um em Baizek. Tivemos que derrubar metade da montanha para derrubar aquele desgraçado enorme, adicionou Colgrin. E, mesmo assim, só Syjax carregava uma arma grande o suficiente para cortar sua cabeça. Eu lembrei da história com um arrepio de empolgação. Foi você, então. Syjax acenou com a cabeça, mas não disse nada, e eu entendi que era melhor não fazer mais perguntas. O cadáver tinha sido exibido em desfile pela cidade recém-libertada para que todos os vissem, como prova de que os deuses guerreiros de Shurima podiam morrer. Meu pai não queria que eu visse, temendo que tal vista inflamasse o desejo de revolta que ardia em cada coração icatiano por séculos. A lembrança da aparência exata daquilo já desapareceu, mas eu lembro que era enorme além da imaginação, desumano e terrível. Eu veria os deuses guerreiros ainda naquele dia. E então eu compreendi o que Syjax quis dizer. Formamos nossas fileiras nas encostas suaves em frente às ruínas desmoronadas dos muros da cidade. Desde a vinda da Imperatriz do Sol, há mais de milhares de anos, foi proibido que recuperássemos as pedras ou reconstruíssemos os muros, forçando-nos a deixar os escombros como uma lembrança de nossa antiga derrota. Agora, no entanto, um exército de pedreiros, trabalhadores e taumaturgos levantavam blocos gigantes de granito recém-escavado para seus lugares, usando mecanismos de molinete que estalavam com magia. Senti orgulho ao ver os muros subindo. E Katia renascia gloriosa bem em frente aos meus olhos. Ainda mais impressionante era o exército tomando posição no outro lado do caminho de chão batido que levava para a cidade. 10.000 homens e mulheres, vestidos em armadura de couro fervido e armados com machados, maças e lanças. As forjas trabalharam dia e noite para produzir espadas, escudos e pontas de flecha nos dias que seguiram a revolta, mas havia um limite do que poderia ser produzido antes que o Imperador do Sol voltasse seus olhos para os soldados rebeldes e marchasse em direção ao leste. Eu já havia visto pinturas de exércitos icatianos de antigamente em textos proibidos, bravos guerreiros organizados em fileiras de ouro e prata, e, apesar de sermos apenas uma sombra de tal força, tínhamos o mesmo orgulho. 2.000 cavaleiros de garrões foram enviados para cada flanco, suas montarias de escamas e penas resfolegando e pisoteando impacientemente com seus cascos de garras. 1.000 arqueiros se ajoelhavam em duas longas fileiras, a 15 metros de distância, com suas flechas de remiges azuis enfiadas na argila macia na sua frente. 3 blocos de infantaria formavam a maior parte da nossa fileira, um baluarte de coragem para rechaçar nossos antigos opressores. As energias que corriam por toda a nossa fileira vinda da magia da terra de nossos magos tornavam o ar turvo. Os Shurimanes certamente trariam seus magos, mas podíamos conter seu poder com nossa própria magia. Nunca vi tantos guerreiros, disse. Colgrin encolheu os ombros. Nenhum de nós viu, não em nossas vidas. Não se impressione demais, disse Syjax. O Imperador do Sol tem 5 exércitos e até o menor deles é 3 vezes maior que o nosso. Tentei imaginar tal força e não consegui. Como derrotamos um exército assim? Perguntei. Syjax não me respondeu, mas liderou os Kohari ao nosso lugar na fileira em frente a uma estrutura escalonada de granito. Na sua base, cadáveres Shurimanes estavam empalados em estacas de madeira enfiadas na terra e bandos de aves carniceiras voavam em torno deles.
Um pavilhão de seda índigo e carmesim foi elevado no topo, mas eu não conseguia ver o que havia no interior. Sacerdotes vestidos de mantos o cercavam, cada um desenhando padrões intricados no ar com seus bastões de metal das estrelas. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, mas eu ouvi um zumbido constante, como um bando de insetos tentando entrar à força no meu crânio. O entorno do pavilhão ondulava como uma miragem de deserto e eu precisei desviar meus olhos que começavam a lacrimejar. Meus dentes pareciam soltos em suas gengivas e senti o gosto de leite estragado em minha boca. Senti uma ânsia de vômito e passei as costas das mãos nos meus lábios, surpreso e nem um pouco alarmado de ver uma mancha de sangue nela. O que é aquilo? Perguntei. O que tem ali dentro? Syjax deu de ombros. Ouvi dizer que é uma nova arma. Algo que os taumaturgos acharam no fundo da terra, depois do terremoto de Sabera. Que tipo de arma? Faz diferença? Perguntou Colgrin. Disseram que ela vai apagar esses comedores de esterco vestidos de ouro desse mundo. Até esses deuses guerreiros.